Porque se você quer ganhar volume, se você quer ganhar peso, a gente tem que comer mais calorias que o nosso corpo gasta. Vocês esqueçam os relógios, porque os relógios são muito errados. Você não gastou 500 calorias em 1 hora de treininho de musculação. Ai, gente, mulher tem que construir músculo para que a gente não tenha osteoporose. E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, vai ser respondendo perguntas de vocês. Então eu selecionei algumas perguntas que vocês sempre deixam nos comentários, tem perguntas que se repetem, assim, entre vocês. E a gente abriu aqui no YouTube também, ali na comunidade, pra vocês perguntarem. Então tiveram ali algumas perguntinhas, eu sei que muita gente não usa essa parte da comunidade no YouTube, mas é interessante que vocês comecem a interagir ali também, se vocês quiserem trazer mais perguntas, mais dúvidas, porque às vezes eu não consigo dar conta de todos os comentários. Então ali eu consigo ter uma noção um pouco maior. Então eu vou responder, pode ser que a dúvida de muitas pessoas aqui seja a dúvida de vocês, pode ser que não, mas pode ser que agregue na sua vida. Então se você caiu aqui de paraquedas, prazer, eu sou a Carol Ferraz, eu sou formada em nutrição e sou criadora de conteúdo fitness desde 2020, assim que esse é meu trabalho, mas eu já tô nesse mundo há muito tempo. E eu passei por muita coisa nesse mundo, assim, já caí em várias bobagens e tal, e aí eu criei o canal, criei os meus conteúdos, comecei a postar na internet justamente para que você, pessoa que me assiste, não caísse nisso também. E fui compartilhando a minha jornada com ganho de massa muscular, porque eu era muito magrinha. Aí no passado acabei engordando demais não, né? Um pouquinho assim. Aí agora já emagreci de volta. Então assim, eu sempre tô postando o meu processo, a minha vida, coisas que eu tô trazendo pra ajudar vocês, influenciar em muitos conteúdos. Então aqui vocês vão achar tanto vlogs da minha vida, quanto conteúdos relacionados a treino, dieta, fitness, nutrição. Qualquer coisa, se tiverem dúvida também, às vezes é só você colocar lá na barra de pesquisa Carol Ferraz e o que você quiser saber. Tipo, Carol Ferraz falsa magra, Carol Ferraz platô. Você vai achar, você vai achar. Antes de tudo, começar tomando uma aguinha. Um galãozinho da Growth, que é a melhor marca de suplementos do mercado, com o melhor custo-benefício, que tem tudo que vocês quiserem, tá? Desde roupa, suplemento, galão de água, tudo. E vocês têm cupom Carol Ferraz lá no site, que me ajuda muito se vocês utilizarem. Bom, vamos começar aqui com as perguntas. Tenho uma dúvida. Ultimamente, eu tenho feito 30 minutos de escada uma vez na semana. E durante os outros 5 dias, eu vou a pé para o trabalho. 40 minutos para ir e 40 minutos para voltar. A minha dúvida é o seguinte: essa minha caminhada pro trabalho conta ou eu ainda poderia fazer o cardio na academia? Tenho dificuldade para ganhar massa muscular. Bom, aí a gente entra em alguns pontos. Primeiro, o que seria um cardio, o que seria um NEAT? O cardio é aquilo que eu expliquei no vídeo pra vocês, vou deixar linkado aqui em cima, tudo explicadinho. A parte de melhora metabólica, a biogênese mitocondrial, enfim, coisas que vão melhorar o seu corpo a gastar gordura. Isso é um exercício cardio, um exercício aeróbico, que aumenta o seu VO2, que aumenta a sua respiração, a sua frequência cardíaca, e vai te gerar algumas adaptações. Isso seria um cardio. O que é o NEAT? N-E-A-T. É Non-Exercise Activity Thermogenesis. É todo exercício que não é programado, ou seja, você não se programa pra fazer, tipo, eu vou para a academia, vou correr, vou fazer uma coisa, mas gera um gasto calórico. Então, isso inclui várias coisas, como você trocar o elevador pela escada, você estender uma roupa, lavar a casa, enfim, tudo isso não é um exercício, mas aumenta um pouco o seu gasto calórico, que é justamente o que acontece com esse tipo de caminhada. Então, se você vai andando pro trabalho 40 minutos e volta andando 40 minutos, não necessariamente talvez seja o cardio, pensando nessa questão de adaptação metabólica, mas ele pode ajudar a aumentar o seu gasto calórico, pensando ali que são 80 minutos, dá quase 1h30 de exercício de NEAT, né, todos os dias. Então aí o que você tem que avaliar? Primeiro, se você tem muita dificuldade de ganhar massa muscular, de fato, e assim, isso não vai aumentar muito o seu gasto calórico e vai ser difícil de você consumir mais calorias, porque se você quer ganhar volume, se você quer ganhar peso, a gente tem que comer mais calorias que o nosso corpo gasta. No caso aqui, se você aumentar muito a quantidade de calorias que você gasta no dia, você vai ter que aumentar a quantidade de comida. E talvez não seja o que você quer agora. Então eu não vejo por que você fazer um outro exercício, um outro cardio nesse caso. O que acontece? Que muitas pessoas, tipo, vão andando 10 minutinhos ali e já acham que é cardio. Só que aqui, como é caso de 1h30, aí talvez não seja tão necessário você fazer esse cardio, até porque você já faz um pouquinho ali na escada na academia. Próxima pergunta. Dá na mesma fazer, tipo, 20 minutos de bike, musculação e 20 minutos 30 pra finalizar na bike? Mais ou menos. Vamos pensar que sempre que a gente vai pra musculação, e isso qualquer exercício, tá? O começo é onde você mais tem energia. O começo é onde você quer botar aquele glicogênio, que é aquele estoque de energia que a gente tem dentro do corpo, toda essa energia mesmo de chegar na academia e motivação, etc, ali no começo. Por isso que sempre é interessante que vocês sigam certinho a planilha de treinos. Então assim, começar por agachamento, leg press, não sei o que. Por quê? Porque aí o primeiro exercício é onde você vai provavelmente conseguir pegar mais carga e o último é que você vai conseguir pegar menos. Então é interessante seguir certinho. E aí o que acontece? Se você fizer a bike antes, justamente você vai colocar mais energia ali na bike, vai fazer o treino, aí não vai ter, não é que você não vai ter energia, você vai ter, você não vai colocar toda a sua energia na musculação.
e aí depois fazer a bike. Você pode fazer, não tem problema nenhum, você pode fazer 20, depois 30, enfim. Só que aí a questão entra justamente nisso que eu falei. Você vai perder um pouco de potência na musculação. Eu prefiro sempre fazer depois ou em horários bem separados. Tipo, faço o cardio cedo e a musculação depois. Porque meu foco sempre vai ser a musculação. Nós mulheres precisamos sim construir massa muscular, a gente não vai ficar grande e é isso que vai te deixar definida, vai te deixar com músculo, vai te deixar, sabe aquele bem bonitinho, definidinho, aquele braço que você quer? Então, é na musculação. Se quiserem, eu trago um vídeo só sobre músculo e como que isso pode ajudar na nossa vida, enfim. Eu vou trazer. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, eu trago. Carol, eu fiquei alguns meses sem treinar. Antes disso, eu segui um treino da academia por cerca de 2 meses. E depois pedi pra trocar, começando um novo. Porém, acabei desistindo, não cheguei a completar nenhum mês esse último treino. Quero voltar a treinar, mas tô em dúvida sobre o que fazer. Considerando esse tempo parado, você acha melhor pedir um treino novo? E se eu não pedisse o treino, como eu devo fazer pra construir um sozinha? Tem 2 pontos que eu quero falar com vocês. Primeiro, tome muito cuidado nessa ideia de construir um treino sozinha. Eu sei que a gente vê muita informação na internet, que a gente tenta entender muita coisa, e eu sei principalmente porque eu trago muita informação aqui pra vocês. Vou espirrar. Sabe o que é esse espirro aqui? É porque você não se inscreveu ainda no canal. Então, se inscreva no canal porque tem muito conteúdo aqui. Se você vai pra uma academia que tem ali professores que montam os treinos, que tem ali o auxílio de pessoas pra montar, pode não ser o melhor treino do mundo. Eu já vi muitos treinos de academia que eu olho e fico... Mas pra você que tá começando, passou um tempo parada, não tem ainda como pagar um personal ou uma consultoria, o treino da academia vai ser muito bom. Por quê? Porque ali já vai ter um profissional que vai montar certinho pra você, com base na sua individualidade, o que você precisa. Pode não ser a melhor coisa do mundo, mas pra você que tá começando, vai te dar um resultado. Eu sempre falo pra vocês que quanto mais sangue nos olhos você colocar nas coisas, e não importa se é no treino da academia, se é no treino do personal, só alimentação saudável, nenhuma dieta de fato feita por nutricionista, mas só uma alimentação saudável, você colocar o sangue nos olhos e fizer muito bem feito, você vai ter resultados. É óbvio que no melhor cenário a gente teria nutricionista, psicólogo, personal, médico, fisioterapeuta, mas a gente sabe que a vida não é assim, né? Às vezes a gente sabe como a banda toca. Então, o que eu faria se eu fosse você? Eu chegaria para o personal e eu pediria, pode montar um treino novo pra mim? Porque você ficou parada um tempo. Às vezes, você não vai precisar daquele treino antigo. Quando eu voltei de cirurgia, que eu fiz o meu silicone, foi em 2024. Eu voltei de cirurgia e eu voltei fazendo, tipo, só os treinos de perna que eu fazia antes. Mas isso, tipo, só pra voltar, sabe? Pra ir recuperando meu corpo e depois eu pedir um treino novo. Então isso vai de você, sabe? Não tem um que seja melhor ou pior. Quanto mais eu evoluo na academia, mais fome eu sinto. Vi um vídeo de um biólogo dizendo resumidamente que não tem como acelerar o metabolismo. Mas o que explica esse aumento da fome e da ingestão calórica sem ganho de peso e gordura? Ai, eu adoro falar sobre isso. Eu fico animada, peraí. Vamos lá. Realmente, não tem como você aumentar o seu metabolismo. Então sabe aquele negócio de, ai, se você comer isso aqui, você vai acelerar seu metabolismo, se você não sei o que, você vai acelerar o metabolismo. Não vai. O que acontece, gente? Vou dar um exemplo bem idiota, assim, tipo, de alimentos termogênicos, tá? Então, você vai comprar um termogênico. O que esse termogênico vai fazer? Provavelmente ele tem propriedades ali, tipo, pimenta caiena, canela, enfim, que são alimentos com propriedades termogênicas. O que é um alimento com propriedade termogênica? É quando o nosso corpo gasta um pouco mais de energia pra digerir esse alimento. Só que, gente, esse um pouco mais é tão insignificante, é coisa de, sei lá, 10 calorias a mais, não vai fazer diferença. Mas ele realmente gasta um pouco de calorias a mais. E aí as pessoas associaram isso com o quê? Ai, porque ele gasta mais calorias, então ele vai acelerar meu metabolismo. Não é assim que acontece. Mas o que acontece com a pessoa aumentando a fome? Existem algumas coisas que vão mudar muito na nossa fome. Primeiro, quando você perde peso, você tem uma diminuição da perda de gordura, alguns hormônios no nosso corpo, eles são alterados, como leptina, GLP-1, glucagon, cortisol, insulina. Tem vários hormônios que são alterados quando a gente começa a emagrecer, quando começa a perder peso. O que acontece? O nosso tecido adiposo, ele não serve só para gordurinhas, tá? Ele serve para também secretar hormônios. Quanto mais você vai perdendo o tecido adiposo, né, quanto mais vai enxugando ali as células adiposas, menos você vai tendo liberação de leptina, que é um hormônio da saciedade. E esse hormônio da saciedade é como se fosse uma gangorra. Quando ele sobe, o hormônio da fome desce, que é a grelina no caso. Quando a grelina sobe, o hormônio da saciedade desce, que é o hormônio da saciedade, que é a leptina. E isso serve basicamente pra controlar a nossa vida, sabe? Então, quando você tá no período pós-prandial, né, acabou de comer, a grelina vai descer e a leptina vai subir. Quando é o contrário, vai fazer assim. É pra regular, assim, na época, sei lá, das cavernas, que a gente precisava comer, que a gente precisava fazer as coisas. É pra regular quando você tinha que caçar, quando você tinha que comer. E só que nos dias atuais, a gente tem estímulo o tempo todo de comida. A gente sabe quando tem que comer, a gente sempre tem comida em casa, a gente tem restaurante o tempo todo, então tudo é muito fácil o acesso. Só que esses hormônios continuam acontecendo. Outro ponto que pode acontecer bastante também é que você tá aumentando o seu nível de atividade física. Então, por você aumentar o seu nível de atividade física, não é que o seu metabolismo acelere, mas é porque você está gastando de fato mais calorias
E aí, com isso, o seu corpo, ele sempre vai querer tender a voltar onde ele estava parado. Então, ele vai aumentar um pouco a sua fome para que você coma mais e realmente retorne para o peso que você estava ou para suprir essas necessidades. É por isso que é tão difícil a gente falar sobre obesidade e obesidade ser só força de vontade ou sobrepeso, porque tem toda essa alteração fisiológica, sabe? Então, a pessoa, muitas vezes, ela vai começar a emagrecer, ela vai sentir muita fome. É por isso que os medicamentos tirzepatida, a semaglutida, a retratutida, enfim, que estão vindo aí, são os medicamentos novos, eles atuam justamente nesses hormônios, para que você não sinta fome e consiga, de fato, emagrecer. A gente tem que ter um cuidado muito grande nesse ponto, porque a gente vai aumentando a fome conforme a gente vai fazendo mais atividade física. Porém, as atividades físicas, elas não gastam tantas calorias assim quanto vocês acham que gastam. Tem gente, ai, nossa, porque aqui no meu relógio eu gastei 500 calorias no treino de musculação. Vocês esqueçam os relógios, porque os relógios são muito errados e não, você não gastou 500 calorias em 1 hora de treininho de musculação. No máximo foi ali umas 200, tá? E aí você acha que pode comer mais porque tá treinando mais. Só que não necessariamente assim que funciona. Óbvio que se você está treinando mais, você precisa aumentar um pouco essas calorias, só que não é tanto quanto as pessoas acham. Agora eu comecei a correr. Só que, gente, eu não corro nem 5 km ainda direto, né? Tipo, direto assim, eu devo correr no máximo 1 km. Mas eu ainda estou no processo. Só que eu comecei a sentir realmente mais fome. Eu também tô fazendo Hyrox, tem vídeo meu aqui. Eu tô fazendo Hyrox e tudo isso tem aumentado a minha fome porque o gasto calórico é um pouco mais alto. Só que quando eu fui ver pela tabela de METs, porque a gente consegue calcular também pela tabela de METs versus o peso, o meu gasto calórico não era tão mais alto assim. Era no máximo umas 300 calorias, sabe? Não 400, dava umas 300 calorias no máximo, assim. E eu já tava querendo subir a minha dieta, tipo, meu Deus, eu tô com fome, eu tô com fome. E aí que as pessoas acabam ganhando peso. Tem gente que fala, ai, porque eu entrei no CrossFit e ganhei peso. Além da musculatura, óbvio que você ganhou, é porque você sentiu mais fome e começou a comer mais. Muitas vezes é por isso. Próxima pergunta. Outro dia vi seu story falando de uma pessoa na academia que tava falando de juntar 2 refeições e o corpo não absorvia. Aí lembrei que já ouvi falar que o ideal é a gente não consumir toda a proteína ou a maior parte dela em uma refeição só, porque o corpo teria mais dificuldade de absorver. Fiquei na dúvida se isso é mito ou verdade. É mito e verdade. Vamos lá. Esses dias eu postei realmente essa story, porque eu tava na academia e eu escutei um bodybuilder. Eu treino na academia de bodybuilder, tá? E tem muitos deles que, tipo, montam dieta, montam treino, só que eles não têm embasamento nenhum, absolutamente nenhum. E eu escuto tanta besteira, gente, tanta besteira, por isso que eu treino de fone. Mas aí eu escutei ele falando que não podia juntar 2 refeições, por exemplo, se você tomou café da manhã, almoçou e esqueceu de lanchar à tarde e aí só vai jantar, pra você não juntar o lanche da tarde com a janta que seu corpo não absorve. E na verdade não é assim, o seu corpo absorve tudo, porque se fosse por isso eu ia juntar a pizza com hambúrguer com sorvete que não ia dar nada. O seu corpo vai absorver tudo. A questão de você dividir ali as proteínas é porque realmente aumenta um pouco a síntese proteica. A gente tem que imaginar que o nosso corpo está fazendo síntese, né, que é criação de proteína o tempo todo. Se você ingere ela pelo menos em 4 refeições, você tem picos de síntese proteica, né, que é depois de você comer uma proteína, ali em alguns intervalos. Então você tem um pico aqui, aí depois aqui, depois aqui. É melhor do que se você tivesse só um assim no dia, ou 1 ou 2. Então por isso que eu sempre falo de 4 refeições. E tem alguns estudos que mostram que teve um pequeno aumento da massa muscular fazendo dessa forma. Além de que a proteína vai te gerar mais saciedade. Então você tendo mais saciedade, você não vai ficar querendo beliscar o tempo todo. Por isso que eu sempre falo pra vocês, pode comer o pão francês e tal, só que sempre coloca um ovo, coloca alguma coisa, não come sozinho. Só o carboidrato, ele é digerido muito rápido e aí você acaba sentindo mais fome. Mas o seu corpo vai absorver de qualquer forma. Mesmo que você coma proteína total ali no dia, o seu corpo vai absorver da mesma forma, vai mandar pra onde tiver que mandar, só que não é o mais inteligente a se fazer pensando em saciedade, síntese proteica. Mas aí um ponto importante é que não adianta só você fazer essa divisão de proteína se você não treina força, tá? Porque o que de fato vai gerar hipertrofia é treinamento de força próximo da falha. Carol, fala mais sobre o processo de manutenção. Tem poucas pessoas que falam sobre isso. Tá todo mundo sempre em cutting ou bulking. Cutting é emagrecimento e bulking ganho de massa. E é pouco falado sobre a manutenção. Uma dúvida sobre isso que eu tenho é se é possível ter uma recomposição corporal mesmo em pessoas já avançadas na academia, com percentual de gordura baixo fazendo manutenção. Sim, é mais difícil a pessoa que já treina há muito tempo ter mais resultados do que a pessoa que é iniciante. Porque a pessoa que é iniciante, ela tá começando agora e qualquer estímulo que ela der vai ser um estímulo. Então, qualquer coisa que ela fizer vai fazer resultado. Por isso que eu falei, você tá começando agora, pega o treino da academia mesmo e faz o treino da academia. Com o tempo, vai ficando mais difícil, a gente vai chegando como se fosse num limite natural. Só que esse limite natural, ele é muito amplo, tá? Então tem muitas formas da gente trabalhar, tanto na nutrição quanto no treinamento, para que você consiga ir evoluindo o seu corpo todos os anos. Por exemplo, eu continuei evoluindo meu corpo nos últimos anos e ainda estou evoluindo, mesmo eu já treinando há 5, 6 anos. E eu sou natural, tá? Então, assim, tem muita questão do treinamento envolvido, tem a questão da dieta, mas nesse caso, como que a gente poderia fazer uma dieta de manutenção? Comer as mesmas calorias que o seu corpo gasta,
gasta no dia a dia. O que eu gosto de fazer, o que eu talvez ache mais interessante, é você ficar num déficit calórico não muito alto, né, obviamente, ali 200 calorias, 300 para fazer essa recomposição. Então, digamos que você gasta 2.000 calorias, você vai começar a comer 1.800, 1.700, tá? Eu falei isso, inclusive, no último vídeo de tudo que eu comi um dia. Eu mostrei pra vocês como que eu faço pra ganhar massa muscular e perder gordura, o que eu tô fazendo agora, nesse momento, já sendo uma pessoa avançada. Então, depois vocês verem esse vídeo, dá uma olhadinha lá. Mas seria, assim, um pouquinho menos de calorias, tipo umas 300. Por quê? Porque no final de semana, provavelmente você vai sair da dieta, provavelmente você vai comer. E aí, essa saída a mais da dieta vai tirar um gasto um pouco maior ali no fim de semana, que na semana é compensado. Então a gente não conta só o dia. Digamos que você come 1.600, 1.600, 1.600 calorias, tá? E aí no fim de semana você acabou consumindo 3.000 calorias no sábado. Você tem que pegar todas a semana e dividir por 7 pra fazer como se fosse uma média. E aí por isso que eu acho interessante deixar um pouquinho o déficit calórico, sabe? E treinar muito pesado. Então treinar com progressão de carga, com amplitude, chegando próximo da falha, anotando as suas cargas. Anotar a carga faz muita diferença, porque aí você sabe que uma semana você treinou com tal peso e na outra você treinou com talvez o mesmo peso, só que uma repetição a mais. Isso já é uma progressão. Mas assim, o processo de manutenção, ele é basicamente isso. É comer as mesmas calorias que seu corpo gasta. Só que é difícil, por exemplo, se você é uma pessoa, você tá com um percentual muito baixo, por exemplo, atleta, tá? Então, atleta de fisiculturismo que fica seco, 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 eles nunca vão manter o corpo daquele jeito. É muito difícil, porque pra manter a manutenção daquele jeito, o corpo também passa por uma diminuição do gasto calórico. Quando a gente emagrece, principalmente quando emagrece muito, assim, a gente tem alteração nos níveis de T3, T4, o seu corpo passa a gastar menos calorias, sim. Não é uma diferença tão absurda, mas como a gente usa o peso como variável ali no gasto calórico, diminui sim a quantidade de calorias que você gasta, então a manutenção teria que ser mais baixa ainda. Por isso que é difícil você ficar num corpo extremamente seco em manutenção. Não que você não consiga, você consegue, mas não vale a pena, sabe? Não é saudável. Mas você consegue ir melhorando o seu corpo dessa forma. Outra pergunta sobre manutenção. Carol, fala sobre sair do cutting e entrar na manutenção. Como avaliar se você está na manutenção correta, se mesmo na manutenção conseguimos recomposição corporal? Como lidar com a expectativa de que a balança não vai mais baixar o peso e etc. Eu sei que vocês que, tipo, começaram a emagrecer, tem muito aquela expectativa do peso. Ai, porque o peso tá baixando, o peso tá baixando. E eu concordo que se você já teve obesidade ou sobrepeso, você vai ter que ser um eterno vigilante da balança pra ver que ela não tá subindo demais. Só que oscilar 2 quilos pra cima e 2 quilos pra baixo é normal, até 2 quilos. Então fiquem tranquilas com isso, mas o peso não vai baixar. Pensem que vocês já chegaram no corpo ok, num peso saudável, e agora o que vocês querem é melhorar fotos. Por isso que talvez se pesar tanto assim não seja o ideal. No máximo, assim, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, pra você ter uma noção ali de que seu peso tá mantendo. Mas eu gosto muito de acompanhar por foto. Eu prefiro 1000 vezes acompanhar por foto, porque você consegue ver, literalmente, ver como que tá ficando o seu corpo. Por exemplo, hoje eu tenho 62 quilos. E eu tenho um corpo muito mais bonito do que eu tinha, por exemplo, com 53. Com 53, eu parecia ter muito mais gordura do que eu tenho hoje. Só que, na verdade, é porque eu tenho mais músculo. Não assim, não necessariamente um percentual tão baixo de gordura, mas é que eu tenho mais músculo. Então, aparenta ser muito mais bonito. Às vezes, aparenta até ser mais magra. Por quê? Meu abdômen é mais definido. Então, aparenta que eu sou mais magra, mas eu não sou. Eu tô até mais pesada. E aí, sobre essa de sair do cut e entrar na manutenção, eu subiria as calorias aos poucos. Eu acho muito difícil fazer isso sozinha, mas eu subiria as calorias aos pouquinhos. Então, digamos que você tá com, sei lá, 1.500 e quer pra ir pra 1.800. Vai subindo aos poucos. Aumenta um pouco do arroz, aumenta um pouco ali do pão. Vai subindo, avaliando o seu peso conforme você tá se sentindo. Até porque você que tá acostumada a comer menos, com o tempo você não vai conseguir comer absurdos. Então, vai subindo aos pouquinhos e vai avaliando por foto. Vai avaliando por foto, por peso. É normal o seu peso subir um pouquinho, porque você tava muito em déficit calórico, então ele vai subir um pouquinho e vai estabilizar. Digamos que você tá com... desci pra 58 quilos. Aí você começou a subir a dieta, subiu ele pra 60, 61. Normal. É basicamente o peso que você vai colocar na manutenção. Gostaria que falasse quais recomendações médicas de nível de atividade física, tipo musculação, que é bom pra força, ou alguns exercícios aeróbicos como caminhada. Aquela questão de tempo por semana, porque muitos dos conteúdos são de pessoas que vivem do fitness e buscam performance. Mas na real a gente só quer melhorar a idade com independência. Então, recomendação médica é difícil porque eu sou nutricionista. Mas a OMS, ela fala pra gente ter no mínimo 150 minutos de exercício por semana. Então isso dá meia hora de exercício 5 vezes na semana. É, isso aí. Eu considero isso como atividade aeróbica, tá? Por isso que eu sempre falo pra vocês fazerem pelo menos 30 minutos de cardio. Fazer uma bike, fazer uma caminhada, fazer alguma coisa assim. Tem um vídeo de cardio, então eu acho que é mais interessante vocês irem pra esse vídeo de cardio, onde eu explico mais do que trazer só isso aqui. E sobre musculação, não que eu me lembre que tem uma recomendação de tempo, porque não existe uma recomendação de tempo. Mas eu acho que pelo menos umas 3 vezes na semana você fazer exercício de força é o melhor pra você construir músculo e envelhecer da melhor forma possível. Eu tenho
pavor daquela galera que fica, ai, porque mulher não pode treinar pesado, porque mulher tem que ser, porque... Ai, gente, mulher tem que construir músculo pra que a gente não tenha osteoporose. Vocês já perceberam que o maior caso de osteoporose é em mulher? Tem várias questões aí hormonais também, mas mulher é muito ensinada a ser pequena, e a gente precisa de músculo pra envelhecer bem. Com o tempo, a gente vai perdendo massa muscular. Com o tempo, o nosso corpo vai jogando fora e a gente tem menos testosterona, então a gente precisa de mais esforço pra construir músculo, assim. Por exemplo, quando você tiver mais idosa e quiser sentar numa privada, quiser sentar em algum lugar e você não tiver músculo, e você não tiver aquele músculo pra segurar os seus ossos, como que você vai fazer? Então isso é muito interessante. Mas assim, manter uma frequência ali de 3 vezes na semana na musculação já é o essencial, sabe? Eu prefiro manter pelo menos de 4 a 5 vezes, mas pra você que tá começando, acho que de 2 a 3 vezes tá ok. Carol, sou estudante de nutrição. Falta um pouquinho pra me formar. Queria saber sobre o mercado de trabalho, como anda. Sendo bem sincera, eu não tenho visto nada sobre isso, porque eu sempre trabalhei com a internet e até hoje é o meu trabalho. Eu não atuo como nutricionista, vocês sempre me perguntam, eu não atuo como nutricionista. Eu estou fazendo um projeto que eu vou conseguir trazer mais pra vocês sobre isso, mas ainda não lançou. Só que eu sou criadora de conteúdo, então meu trabalho é único e exclusivamente com as redes sociais e trazendo conteúdos pra vocês e trabalhando com as marcas, como por exemplo a Growth, a Desinchar, as marcas de roupa que eu tenho. Eu sempre fui influenciadora, né? E aí hoje eu trago mais e mais conteúdos pra vocês pra ajudar de fato. Mas eu não sei como anda, eu sei que se você quiser atender, tipo, assim, clinicar mesmo, você vai ter que estar nas redes sociais, tipo, não tem jeito. Ai, mas eu queria só no boca a boca, tá? Mas você vai conseguir pouquíssimos clientes. Nas redes sociais é onde você mais consegue trazer pessoas, então é onde você mais consegue trazer. Agora, com outros mercados de trabalho, por exemplo, o UAN, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição, parte de saúde pública, etc., é diferente, né? Aí você, literalmente, é mais CLT, você não vai empreender, ou você é concursado, por exemplo, eu fiz estágio ano passado, que era no SUS, que era no postinho. E aí, pra entrar, a Nutri é concursada, né? Então, eu tenho que fazer concurso pra entrar lá. Mas, assim, sinceramente, eu não sei como anda, porque não é o meu objetivo, tipo, atuar de fato. E aí, ela mandou mais uma pergunta, que ela tá com dificuldade em perder peso e queria saber sobre o processo de cutting. Faço exercício em casa de 3 a 4 vezes na semana. Comprei até uns pezinhos recentemente. O processo de cutting é basicamente você comer menos calorias que o corpo gasta, você estar em déficit calórico e continuar treinando. Pode ser que essa diminuição de peso, ela não esteja tão acelerada no começo, e é normal um pouco assim, não acelerar. Pode ser que talvez o gasto calórico esteja errado, talvez você esteja beliscando muito também. Existe essa opção. Eu tenho um vídeo aqui também sobre platô no emagrecimento, então eu tenho certeza que ele pode ajudar muito, muito mais do que se eu trouxer tudo aqui nesse vídeo, porque senão ele vai ficar muito grande. Mas essas foram as perguntas. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa pra mim, Carol, o que eu faço aqui? O que eu faço aqui? O máximo que eu puder ajudar vocês, eu tento. Deixa aqui nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e mandar pra uma amiga. Eu tô muito, muito, muito confiante que esse ano eu vou bater os 100 mil seguidores aqui. Seguidores não, inscritos. E ganhar a minha plaquinha, que eu vou botar em algum lugar, porque aqui eu não consigo botar, mas eu vou botar em algum lugar. E é isso, gente. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.